Muito boa tarde, sejam bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Vou começar por nos apresentar e explicar o funcionamento deste webinar e depois darei uma breve explicação do seu enquadramento e passaremos então às duas grandes intervenções. Entre a primeira intervenção e a segunda intervenção poderá haver ainda um pequeno tempo para perguntas, o qual a minha colega Sílvia mais tarde explicará. Bom, eu chamo-me Raquel Gaspar, sou cofundadora da Ocean Life e da nossa equipa está aqui também presente a Sílvia Tavares e a Ana Varela. Para quem não nos conhece, a Ocean Life é uma organização dedicada à transformação de comportamentos para a proteção do oceano. Nós gostamos de envolver a comunidade, os cientistas e quem decide e juntos trabalharmos para a proteção das pradarias marinhas. Sílvia, pode explicar então as regras do funcionamento desta sessão? Posso, sim, senhora. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigada a todos aqueles que nos estão a ouvir. Eu gostava então só de explicar muito rapidamente qual é que será então a estrutura deste webinar, para todos estarmos confortáveis com isso. Primeiro haverá então uma intervenção por parte do professor Dr. Ricardo Serrão Santos, Ministro do Mar, e teremos depois então 5 minutos para perguntas no final da sua intervenção. Em segundo lugar, teremos então o nosso orador convidado, o professor Dr. Rui Santos, que é professor na Universidade do Algarve e investigador no Centro de Ciências do Mar do Algarve. O professor Rui Santos é então líder da linha temática Mudança Ambiental Global e é investigador dos serviços dos ecossistemas costeiros, em particular do carbono azul, e muito obrigada por ter aceito o convite e tem colaborado então connosco nesta missão de transmitir estes conhecimentos. Relativamente às perguntas, elas serão colocadas aqui no Zoom, através da secção de Q&A, de questões e respostas. As perguntas serão então colocadas aqui, eu e a Ana estaremos a fazer a gestão da pergunta e depois no final da sessão serão então colocadas as vossas questões aos oradores. Pedimos então que indiquem, quando fazem as vossas perguntas, o vosso primeiro e último nome, que indiquem também, se caso pertençam a alguma entidade, a entidade à qual pertencem e também a quem se dirige a pergunta, neste caso provavelmente será ao professor, ou então, se a pergunta se dirige a todo o painel. Sendo assim, sem mais demoras, passaria então novamente a palavra à Raquel. Gostava que imaginassem que estamos mergulhados por entre as folhas das ervas marinhas, mergulhados nas pradarias marinhas, ou com os pés enterrados no lodo preto de um sapal, ouvir o esvoaçar dos piorritos. Este webinar é exatamente sobre estes dois habitats, é sobre o excelente papel destes habitats, das pradarias marinhas e dos sapais, como sumidores naturais de carbono, e também sobre a sua relevância nesta problemática global, que é evitarmos o aquecimento do planeta para cima de 1,5 graus. Portugal definiu uma estratégia, a nossa estratégia num roteiro, para que em 2050 possamos atingir a neutralidade carbónica. E neste roteiro, as florestas terrestres são os sumidores naturais de carbono. A Ocean Life tem mobilizado a opinião pública para fazer uma recomendação ao Governo para incluir estes ecossistemas vegetais, as pradarias e os sapais, neste roteiro, pela sua excelente capacidade sumidor natural de carbono. Pelo caminho, deparámos-nos com algo, é que tínhamos que apoiar a literacia do público, a quem estávamos a chamar a subscrição para esta recomendação, e por isso pusemos mãos à obra e tentámos envolver as entidades, os cientistas e o próprio Governo para, em conjunto, levarmos informação para o nosso público. Hoje... Não ouvi nada. Eu gostaria então de passar, acho que o professor Rui Santos está aqui com um problema técnico, as minhas colegas poderão estar a resolver. Entretanto, eu vou então passar a palavra ao Ministro do Mar, o professor Dr. Ricardo Serrão Santos, que será o primeiro interveniente deste webinar. Muito obrigado, Raquel, muito obrigado, Sílvia, muito obrigada, Ana Varela, e um cumprimento especial ao professor Rui Santos,
Nem certeza de que me esteja a ouvir ou não, mas fica aqui o cumprimento. E é com muito gosto que participo nesta sessão sobre o papel do carbono azul no contexto das alterações climáticas. E deixem-me dizer-lhes que há cerca de 1 ano e meio eu acolhi um evento precisamente sobre este tema no Parlamento Europeu. E lembro-me que na ocasião me referi ao Acordo de Paris sobre o clima. Eu tinha tido a oportunidade de estar em Paris nessa altura, não na COP ela mesma, mas num conjunto de eventos paralelos relacionados com o oceano e o clima, e falar do desapontamento que tivera ao ver que no texto do acordo apenas coube uma ténue e parca referência ao oceano num dos recitais, e que eu vou citar, que é, vou traduzir para português, tomando nota da importância de assegurar a integridade de todos os ecossistemas, incluídos os oceanos. É a única referência que é feita aos oceanos nesta. E esta referência aos oceanos, aliás, foi incluída no último dia, já que nas versões de rascunho que circularam antes, ela não estava lá contida. E foi muito provavelmente imposta pelos pequenos estados de ilhas em desenvolvimento. Pois esse mesmo articulado termina da seguinte forma, notando a importância, ou tomando nota da importância do conceito de justiça climática quando tivermos que ter ações para encarar a questão das mudanças climáticas. E como se vê aqui, a referência ao oceano, não, deixem-me dizer, como se vê o compromisso no calão jurídico-diplomático é o mais tenue. Diz, anota-se que, toma-se nota que. Em contrapartida, a referência às florestas aparece várias vezes no articulado do documento, nomeadamente no seu papel de melhoria da sequestração de carbono. Eu não tenho qualquer dúvida que preservar as florestas é realmente muito, muito importante. Mas não realçar e não estar a ver que 80% a 90% do ciclo de carbono circula pelo oceano e que neste ciclo, quando se trata de sequestração de carbono, as pradarias marinhas e os sapais salinos, que cobrem menos, e os mangais, obviamente, que cobrem menos de 2% da área total do oceano, acumulam cerca de metade do carbono total sequestrado em sedimentos marinhos. E isto é desprezar, ou não ter em atenção, o papel dos oceanos e ambientes marinhos na questão do carbono e das questões de aquecimento global. Isso é perigoso e, sobretudo, indesejável continuar a fazer. A batalha pelo carbono azul tem que ser assumida como uma batalha para o planeta. Como é que podemos vencer se não reconhecemos o valor dos ecossistemas marinhos que pisamos e usamos, entre aspas, e usamos nas nossas zonas costeiras na sequestração do carbono? Com cada vez mais gente a viver e a usufruir com o crescente do turismo e a economia azul em geral, a necessitar de espaço para implantar negócios e empregos, que podemos fazer para sustentar a pressão sobre as pradarias marinhas, sobre as zonas úmidas e sapais marinhos, que ao longo das nossas costas de facto capturam, ou têm capturado e retido o carbono. E isto vai-me perguntar, que desenvolvimento costeiro a que custos? Quando estes sistemas são danificados, uma enorme quantidade de carbono é libertada para a atmosfera. E é preciso pôr isto em contexto. Ecossistemas como as pradarias marinhas são extremamente importantes na absorção de uma grande quantidade de CO2 que fica sequestrado no solo marinho, como disse há pouco. Estes ecossistemas têm que ser vistos como completando as florestas terrestres, e aí fala-se de carbono verde, numa perspectiva direcionada para este objetivo da neutralidade carbónica. Eu não me vou alongar nisto, obviamente, uma vez vamos ter a oportunidade de ouvir aqui a apresentação do professor Rui Santos, muito mais competente que eu, obviamente, investigador do CCMAR, que nos explicará em detalhe a importância destes ecossistemas e o seu funcionamento. Contudo, como biólogo de formação que sou, não posso deixar de manifestar o interesse e particular ênfase que se deve dar à proteção destes habitats.
E assim aproveito a ocasião para felicitar a Ocean Alive, a promotora deste webinar, que muito se tem empenhado em proteger e divulgar a importância das pradarias marinhas. O empenho e o trabalho desempenhados pela Ocean Alive contribui para vários objetivos de desenvolvimento sustentável inscritos na Agenda 2030 das Nações Unidas. Se não, vejamos, contribui para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, sobre a conservação e uso sustentável do oceano, para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, sobre a igualdade de género e empoderamento das mulheres, com o trabalho que sei que tem vindo a ser feito pela Raquel e os colegas, para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 13, pois protegendo ecossistemas como pradarias marinhas, está a contribuir para o combate às proteções climáticas, ou protegendo, ou mobilizando as pessoas para proteger estes ecossistemas e, obviamente, também mobilizando a administração. E para o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, uma vez que promove a educação e literacia relacionada com o oceano para todos. Desenvolve a sua atividade junto às comunidades, num contexto muito próximo de planos de cogestão que o meu Ministério acarinha e espera poder alargar. Nós vivemos num mundo imprevisível e dinâmico. Hoje enfrentamos, além da crise climática, uma crise de saúde pública, por isso estamos também aqui num webinar e não estamos todos juntos, que tem também contornos globais. É transversalmente aceito que o bem-estar das pessoas a longo prazo é indissociável da saúde do ambiente e do clima. E estes, indissociáveis de ecossistemas saudáveis e resilientes, biodiversidade sustentável, que exigem programas de conservação e governação adequados e organizações dedicadas. Devo lembrar que as pradarias marinhas, em particular, são ecossistemas costeiros que até desempenharam além de desempenharem, um papel importante no sequestro do carbono, oferecem ainda proteção costeira e abrigam espécies importantes de peixes, moluscos, bivalves, algumas delas ameaçadas, como é o caso dos cavalos marinhos na Ria Formosa. Portugal, como sabem, classificou e integrou na Rede Nacional de Áreas Protegidas o Parque Natural da Ria Formosa, que inclui a maior extensão de habitats críticos e vulneráveis e as suas importantes pradarias de ervas marinhas, assim como as reservas naturais do estuário do Tejo, que se configuram como importantes ecossistemas estuarinos com a presença de pradarias marinhas. Presentemente, o Ministério do Mar está a envidar todos os esforços para que ainda este ano seja estabelecida a Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas, no qual se pretende ver assegurado o controle efetivo, a gestão e monitorização eficientes, através de medidas estabelecidas em planos de gestão que serão elaborados, das áreas designadas e classificadas nas zonas marítimas sob soberania e ou jurisdição nacional. Tem sido elaborado um trabalho conjunto entre a Direção-Geral de Recursos Marítimos, as direções regionais com as competências dos governos das regiões autónomas dos Açores e da Madeira e a Autoridade Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, o ICNF, para que os objetivos de 14% do nosso espaço marinho sejam dedicadas às áreas marinhas protegidas até ao fim do ano de 2020. Indo ao encontro das recomendações internacionais desta matéria, mas também para assegurar que a conservação é verdadeiramente eficiente e a gestão é partilhada entre o governo central, entre as entidades com diferentes competências na zona costeira e na zona mais ao largo e as regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Está previsto que as áreas marinhas protegidas costeiras já estabelecidas, algumas delas, como já referido, incluem pradarias de ervas marinhas, integrem a Rede Nacional de Áreas Marinhas Protegidas com base numa abordagem ecossistémica. Estas medidas pretendem, em muitos outros objetivos, contribuir para reverter a tendência de perda destes habitats costeiros. As agressões físicas resultantes da ocupação costeira e das atividades que têm sido identificadas como os fatores que mais contribuem para o declínio global destes ecossistemas. Um aspecto particularmente importante para o sucesso da conservação das pradarias marinhas é a sua falta de carisma,
ou a informação que existe por elas, e espero que a Ocean Life continue o seu processo de literacia e a estraga para a agenda das pessoas e das comunidades. O nível mundial de consciencialização sobre a importância das pradarias marinhas é ainda baixo, em comparação com outros ambientes costeiros, como os corais, mangais ou mesmo sapais, uma vez que ocorrem nos locais mais apetecíveis da ocupação pelo ser humano, portanto, as zonas costeiras. Em alguns casos, configuram-se aí atividades de pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, um estigma que não existe só no alto mar, mas está também às nossas portas. E lembro-me que em tempos classifiquei mesmo o comércio que era feito de angulas em França como, para a Ásia como pescas ilegais, não reportadas e não regulamentadas que ocorrem no nosso território europeu e que ocorrem no nosso país, neste caso o que tem acontecido com alguns casos de capturas de cavalos marinhos nas pradarias marinhas do Algarve. Contudo, as políticas nacionais e europeias, como é o caso da Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e Biodiversidade 2030 e a recentemente lançada a Estratégia da Biodiversidade 2030 da União Europeia, referem que os ecossistemas ricos em carbonos, como é o caso das pradarias marinhas, devem ser protegidos. Eu espero que o Green Deal tome também, tenha um novo ritmo a estas perspectivas. Aliás, uma das duas vertentes da estratégia europeia é apresentar até 2021 uma proposta de objetivos juridicamente vinculativos para a recuperação da natureza da União Europeia, a fim de restaurar ecossistemas degradados, em especial os que têm mais potencial para capturar e armazenar carbono e para prevenir e reduzir o impacto das catástrofes naturais. Estes objetivos estão ainda em linha com medidas comunitárias para melhorar a qualidade das águas marinhas, fator importante na manutenção destes ecossistemas, nomeadamente através da implementação da Diretiva Quadro da Estratégia Marinha, na qual Portugal tem vindo a empenhar-se. Como referido anteriormente, provavelmente residem no oceano inúmeras soluções para os problemas que a sociedade enfrenta. Não percamos de vista o facto de que a proteção dos ecossistemas vitais é indissociável da saúde dos seres humanos e de toda a vida na Terra. E é preciso afirmá-lo. Por fim, gostaria de recordar que o 22º Governo Constitucional está também empenhado em promover a resiliência das atividades ligadas ao mar, assim como a conservação dos ecossistemas, através de uma boa governação e adequado planeamento, inspirado e dirigido pelo melhor conhecimento científico e promovendo a intervenção, e a participação de agentes interessados, nomeadamente as organizações não governamentais. É também nosso objetivo promover o envolvimento, acelerar o envolvimento da sociedade civil, estimulando o debate através de sanções públicas e integrando as diferentes perspectivas numa base de diálogo e transparência. Espero em breve vir ter convosco, com todos vós também, para discutirmos publicamente o plano da rede de áreas marinhas protegidas. Um bem-aja a todos e que acompanham este seminário e obrigado também por esta oportunidade e em breve espero corresponder à visita que já me foi feita pela Raquel Gaspar de ir mergulhar nas pradarias marinhas do Sado. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro do Mar. Eu gostaria de saber se está tudo a posto, se a Silvia está a posto para colocar as perguntas. Sim, queria convidar toda a gente que tiver perguntas para colocar ao professor Dr. Ricardo Santos, Ministro do Mar, para as deixar então aqui. Neste momento temos já uma pergunta que tem a ver, a pergunta tem a ver, sendo o António Jorge Serra pergunta, sendo o estuário do Sado um dos mais importantes de Portugal, servindo de viveiro e alimentação de uma enorme comunidade pescatória e de uma comunidade residente de relatos, sendo também, como aqui se vê, um importante consumidor de carbono, qual a vossa opinião relativamente ao enorme impacto das dragagens no estuário do Sado e se vão acompanhar o desenvolvimento das mesmas? Esta é a pergunta que foi colocada pelo António Jorge Serra.
Deixe-me dizer, em relação às dragagens do Sado, houve um estudo fundamentado da Associação Portuguesa do Ambiente que definiu a forma como iriam ser feitas. As dragagens do Sado são necessárias, como em muitos sítios, para a segurança das comunidades de pescadores que os utilizam, e foram feitas, quando elas começaram e surgiu alguma polémica sobre a maneira como estavam a ser feitas, foram feitas algumas correções, de facto, para mitigar o impacto. Eu julgo que, o meu conhecimento, as dragagens do Sado não tiveram efeitos negativos nas pradarias marinhas. Os depositados revelaram-se não contaminados e foi diminuída a sua deposição em zonas que eram relevantes para a conservação e também para a produção e para as comunidades que exploram aquele ecossistema de exploração de meijos e afins. Mas temos que dar sempre atenção. E é bom que estes alertas existam, sabem? É bom que estes alertas existam. Exato. Havia também aqui a preocupação... A comunidade deve se envolver mais cedo até. A participação é muito importante, nós também concordamos. Existia também aqui uma pergunta que ia exatamente no mesmo sentido, eu considero que tenha ficado respondida por esta sua intervenção. Neste momento não temos aqui mais perguntas em aberto, se calhar fazia um último apelo então a quem nos está a ouvir. Nós temos aqui 93 participantes na sala. Mais alguém tem alguma pergunta que queira deixar então, que queira colocar ao Sr. Ministro do Mar? Se não houvesse, eu até preferia que continuasse o Dr. Rui Santos, que eu ainda tenho aqui uns minutos e gostava de poder ouvir. Como sabem, estou aqui um pouco... condicionado de tempo. Eu julgo que sim, eu julgo que as pessoas tiveram a oportunidade de colocar as suas perguntas. Muito agradeço a sua